Shalom, meus Intellecto Friends, como estão vocês? Nesse vídeo, nós iremos inaugurar mais uma playlist e provavelmente essa será a mais ativa do canal, pois com base em alguns podcasts e outros programas poderemos explanar sobre assuntos pertinentes às nossas indagações aqui no canal. Nós temos outras playlists para lançar também, e talvez façamos isso antes de sermos mais massivos nas postagens, mas isso ainda está em discussão. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nesse corte do Hub Podcast, o assunto será músicas festivas, as quais mencionamos no vídeo sobre a primeira escolha de leitura, e nós iremos citar alguns pontos interessantes para buscar enriquecer mais essa discussão. Antes de mais nada, vocês estão convocados a comentar a respeito desse assunto e trazer suas elucidações e, quem sabe, desenvolver ainda mais o assunto em vídeos posteriores com seus comentários. Outra coisa importante é que o link do vídeo original estará na descrição, por respeito aos nossos amigos do Hub e para que vocês possam ter uma experiência íntegra, se quiserem, é claro. Mas o que a gente fez, ou seja, e o que a gente faz também com o Morado, eu lembro quando me marcou muito um documentário da Hillsong, não o último, um dos primeiros. O último é bem marcante também, Deus do céu. Mas um dos primeiros lá atrás, que os caras falavam assim, a gente só está levando para o mundo, por aí, aquilo que a gente vive na nossa igreja. Então, o nosso palco é reflexo lá, o nosso ministério é reflexo da nossa igreja. E eu abracei aquilo como uma verdade. Então, é bem louco que aquilo que Deus fez na gente, na nação, através da gente na nação, Ele começou fazendo a partir da nossa igreja local. Foi o CD gravado na nossa igreja local, com a nossa igreja cantando, com espontâneos que nasceram lá naquela igreja, que levou algo para o Brasil e colaborou em muitas coisas a nível até de cultura, para alguns cultos e tudo mais. Nesse ponto, vemos a importância de se priorizar a congregação local, de se dedicar ao ministério que Deus implantou você. Deus pode estar querendo te usar para movimentar alguns planos, mas você sempre olha para o pasto do lado, querendo ser igual ou participar dos moveres que não germinam em suas terras. E agora, novamente, estava conversando com o Brisa, que é o líder do louvor, e eu liderava antes dele, assumiu, e aí a gente estava conversando sobre isso, assim, falou, cara, por que a gente está numa estação, que você sente que a gente está numa estação tão pad, tão down, tão worship, tão igual, tão um monte de coisa, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, falou, cara, a gente passou por um período de Covid, a gente passou por um período, um pós-Covid aí, cara, a terra foi abalada, a igreja foi abalada, o ministério foi abalado, muita coisa e pessoas foram denunciadas, né? A gente viu muita coisa acontecendo, muito pecado em cima do púlpito, a gente viu muita gente, cara, morrendo, parentes morrendo. Eu, particularmente, como grande parte do Brasil, para não dizer metade, quiçá a maioria, tenho minhas dúvidas sobre as atribuições diretas ao CVD pelas mudanças de dimensões daquele que se for nesse período. Enfim, o ponto é a imersão das músicas, como ele falou, down, no meio do arraial. Nós temos consciência que podemos representar nas músicas o que estamos vivendo ou o que passou, mas observo nesse movimento o envolvimento com essas frequências antes mesmo de qualquer fato, trazendo para a congregação um ambiente obscuro, e somente isso. A gente falou assim, cara, foi um período de muita coisa, então Deus está restaurando. Essa foi a conversa. Cara, a gente tem como igreja local levado a igreja para um ambiente de adoração muito mais intimista, crendo num ambiente de arrependimento e também de restauração. Eu falei, cara, então acredito nisso, concordo também. Ainda falei para ele, eu já vi ministros de adoração levantarem uma bandeira de que a celebração, a canção mais celebrativa, ela deveria ser uma resposta de um ambiente que já está acontecendo no louvor. Ou seja, não deveria ser algo desde a capa, e cada um tem seus discursos de defesa em cima disso. Eu falei, olha, eu acredito numa verdade disso? Acredito, mas em partes, porque não é a totalidade. Eu falei assim, então, cara, eu acredito que, sim, que a gente pode estar ali adorando, de repente acontece alguma coisa e a gente começa a celebrar em cima daquilo, porque chegamos num lugar no Senhor com aquilo tudo. Eu até entendo a busca
por contrição, reflexão e até mesmo adoração. Mas o resultado desse modelo de música tem sido músicas depressivas, engajando dor, sofrimento, choro, etc. Sendo bem superficial aqui, eu sinto um pouco de Europa em tudo isso e enxergo o boom da depressão no meio das congregações sendo alimentadas por esse ambiente musical generalizado. Falei assim, mas a partir do momento que a gente sentir que os processos de restauração que nós estamos vivendo como pessoa, cara, Deus está restaurando finanças, Deus está restaurando sonhos, Deus está restaurando casamentos, ministérios, cara, projetos, pessoas que perderam seus parentes, perderam o seu marido, perderam a sua esposa, perderam, cara, está sendo restaurado sentimentos, corações, coisas que estão sendo restauradas, e são processos mesmo. Falei assim, cara, mas uma vez que a gente sentiu que Jesus realmente concluímos alguns processos de restauração, pode não ser todas elas, mas que algumas coisas foram restauradas, falei assim, aí eu acredito que a gente pode dar uma resposta em adoração e celebração, talvez desde a capa. Ele falou, cara, por quê? Eu falei assim, cara, porque em Salmo 126, a palavra do Senhor diz assim, que é um salmo que eu amo, velho, eu amo desde adolescente. Quando o Senhor restaurou, ou seja, a nossa conversa estava em, cara, a gente sente que Deus está restaurando. Então, nessa restauração, cara, vamos entrar num ambiente de quebrantamento, num ambiente de arrependimento, num ambiente tal. Está restaurando, cara, mas quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que voltaram a Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de canções de alegria. Eu falei, cara... É muito importante ele falar que a celebração não deve ser apenas a resposta de um feito de Deus, pois a própria vida com Deus já deve ser um motivo de alegria, e só o fato de Deus prometer vitórias já devemos atraí-la com os nossos cânticos de louvor e gratidão. Por isso, eu digo aqui que a aproximação recente dos cristãos ocidentais com Israel e a comunidade judaico-messiânica tem grande participação nessa virada de chave. E no livro de Terrilim, Salmo 126, como foi citado no vídeo, nós temos um exemplo claro de que o povo de Israel tem essa veia festiva. E neste momento eu já celebro o like que você vai deixar nesse vídeo e a inscrição para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A hora que a gente sentir que Deus está... Cara, eu acredito que é muito pontual a gente falar isso, porque tem muita gente passando por algo. Eu acho que por isso que também veio algo no espírito, logo de cara começar a perguntar algumas coisas para você, e você tá quase perturbado aí do outro lado antes. Que não foi gravado. Foi, mas teve que apagar. A gente já expulsou e já tá normalizado. Cara, por causa disso, assim, cara, porque eu acredito que o Senhor, a gente está sendo restaurado, cara. O Senhor está completando restaurações no nosso ministério. A gente teve coisas no nosso meio que foi abalado. Sonhos, projetos, visões, eu mesmo e tudo mais, você. E, cara, a gente tem visto Deus restaurando as coisas. Então, o processo de restauração, ele vem junto com voltar a sonhar, com um sorriso no rosto e com canções de alegria nos lábios. Então, tá aí, gente. O EP do Medina. Cara, pega esse pitch aí pro teu... Vai. Cara, e eu tô feliz com isso, porque, mano, o Theo Huber lançou um single. Sim. Tava conversando com ele esses dias sobre isso. Eu falei, Theo, e aí, cara? Parabéns pela música, tal. Cara, incrível, cara. Tá lindo o vídeo, a canção é muito boa, cara. É congregacional, é cantável. Eu falei, cara, e é alegre, é celebração. Ele falou, não, é algo que há muito tempo eu não fazia, algo que ele já tinha feito lá atrás, assim como a gente também. Só que ele caminhou ministerialmente. De uns anos para cá, teve uma visibilidade maior. Eu falei, cara, desde que teve essa visibilidade a mais, eu nunca tinha mais feito celebração. Eu pude partilhar isso com ele. Ele falou, cara, eu acredito que a gente está vivendo algumas estações como igreja. Eu acredito que a gente está vivendo algumas estações, que a gente passou por alguns ciclos como igreja, e eu acredito que a gente vai voltar, cara, a celebrar, assim. Eu acredito que a gente vai voltar para esse lugar. Eu tenho, na verdade, vivido esses últimos dias agora bastante sobre isso também. Desde o dia que eu fui tocar, aquele dia lá. Sim, aquele dia. Aquele dia lá. Foi a penúltima vez que eu toquei, né? E que eu até comentei isso. Eu estava orando e pedindo durante a semana o que Jesus queria falar, o que Jesus queria fazer naquele local. E todas as vezes na oração só vinha, você vai levar a minha alegria. Só isso. E não vinha uma palavrinha, porque eu gosto de ter uma palavrinha, pelo menos, né? No meio da ministração.
E não vinha, cara. Jesus não falava nada. Aí lia a Bíblia e tal. Jesus não falava nada. Você vai levar minha alegria. Eu falei, ok, então, Jesus. Então eu vou levar a tua alegria. E chegando lá, todo mundo que vinha falar comigo usava a mesma palavra. O pastor vinha, cara, que legal, porque você veio trazer alegria para os jovens. O líder dos jovens veio, não sei o que, alegria, não sei o que, alegria. E aí, na hora, o Espírito Santo já falou. Ele falou, é isso que eu quero que você venha trazer aqui. É para você vir trazer alegria. E aí, depois, com esse tanto de coisa que está acontecendo, até no episódio do Jonathan Jr., que a gente estava conversando sobre isso, deles serem esse agente de alegria, né? Jesus também falou comigo e agora, esse fim de semana, falou mais um monte de coisa. Então, na verdade, eu acredito nisso também, que talvez pessoas vão ser levantadas e usadas como agentes de alegria nesse tempo. Para finalizar, vemos que aos poucos, aqueles que movimentam as produções musicais no Brasil vêm se preocupando com isso. E eu entendo que é um movimento de despertar que Deus tem ativado, uma quebra do vício, uma desintoxicação, uma remoção dos sedativos. Por hora é isso, meus amigos. Que o Eterno os abençoe com essas palavras. Até o próximo vídeo.